Nós, antes de passarmos a palavra para a palestrante desta manhã, vamos falar um pouquinho sobre ela, um brevíssimo currículo. A Magali é psicóloga, mestra em ciências pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É pós-graduada em Psicologia Transpessoal pela Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal. Especialista em psico-oncologia e depressão e espiritualidade. Membro do Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e do Colégio Internacional de Terapeutas. Estudiosa da doutrina há mais de 30 anos, iniciou seu trabalho voluntário no Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes, na PEN, onde atua até hoje, e a quem nós agradecemos a presença dos diretores que se fazem aqui presentes. Sejam também muito bem-vindos. E atua também nesta casa, na área de ensino. E antes, viu, Magali, nós convidamos a diretora da área doutrinária, a Vera Milano, para falar um pouquinho sobre a elaboração desta obra riquíssima. Por favor, Magali. Estamos aqui principalmente para agradecer a Magali, em nome da diretoria executiva da Federação Espírita do Estado de São Paulo, agradecer a ela pela confiança de ter trazido até nós esse trabalho científico que ela realizou em parceria com a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ela vai explicar para vocês como é que foi essa parceria. Mas quando ela trouxe para nós esse trabalho pronto, já que se iniciou lá em 2018, quando vocês veem um livro pronto assim, gente, parece que foi fácil fazer, não é, Magali? Mas nós sabemos que, olha, desde 2018 ela está trabalhando nisso, e nós da área doutrinária estamos trabalhando junto com ela há mais de 1 ano e meio. Então, quando ela trouxe essa pesquisa científica para nós ficamos encantados, e falamos para ela, vamos transformar essa pesquisa em algo que possa ajudar as pessoas que vivenciam a depressão, que possa ajudar os familiares, que possa ajudar, inclusive, quem divulga nas assistências espirituais da casa esse assunto, que possa fornecer subsídios, tanto da ciência como da doutrina espírita, para auxiliar essas pessoas. E a Magali, com muita humildade, trabalhou junto conosco e elaborou uma obra aí que, com certeza, vai ser muito útil para quem vivencia, para quem vive junto, para os familiares, para quem convive, para quem fala sobre depressão. Então, fica aqui o nosso agradecimento para a Magali, uma grande amiga de algumas décadas, e que foi um prazer para nós da área doutrinária trabalharmos junto com ela nesta obra. E a gente quer agradecer também, porque ela não falou, gente, mas a Maria Adipa Jorge é a diretora do Departamento das Edições FEESP, lá da área doutrinária, e juntas nós trabalhamos juntos aí. Quando a gente vai elaborar uma obra, gente, é o capista, é a diagramação, é a revisão ortográfica, então o tempo, quando a gente entrega um livro, a gente sabe o trabalho que teve por trás disso, mas principalmente a ideia central, o trabalho central da Magali. Então, Magali, muito obrigada, que Deus te abençoe, que toda essa ajuda que você vai proporcionar às pessoas possam reverter em bênçãos para você, porque o trabalho continua, isso é só o começo. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer a presença de todos aqui. É muito gratificante ver o rostinho dos meus familiares, amigos, pessoas que estudaram comigo, que me ajudaram nesse processo. Minha gratidão eterna. Tá bom? E espero que vocês gostem, né, da obra. Vou falar um pouquinho desse trabalho, como começou. E eu sempre digo, né, que eu não sou uma psicóloga espírita, eu sou uma espírita que virou uma psicóloga. Então, eu acredito piamente na importância da fé, do quanto
essa ligação com a espiritualidade, de alguma maneira, ela influencia nas nossas vidas. E ao longo da minha caminhada enquanto psicóloga, eu fui percebendo que as pessoas que tinham fé, né, tanto na oncologia, onde eu comecei, quanto pacientes depressivos e qualquer outro tipo de transtorno, as que apresentavam fé, e eu conseguia utilizar a fé dessas pessoas, a cura era muito mais eficaz e mais rápida. Então, eu tive esse sonho de transformar e comprovar cientificamente que o quanto isso é importante, para que as pessoas busquem essa fé, seja intrínseca, extrínseca, mas que elas busquem a fé para a sua vida, porque nós sabemos que nós estamos aqui no mundo de expiações e provas, e nós estamos aqui para aprender, a Terra é uma escola, e nos desenvolver e evoluirmos espiritualmente. E isso geralmente ocorre através de sofrimentos, de lutas, de batalhas, e a fé é aquela que Jesus diz que move montanhas, né? Ela nos ajuda em todo esse processo. Então, esse livro, como ela falou, tem o nome de Espiritualidade e Ciências Juntas na Prevenção e Combate, e é o resultado da minha tese de mestrado, que é Acesso à Saúde e Perfil Diagnóstico em pacientes atendidos em tratamentos espirituais. Bom, hoje em dia, a própria Organização Mundial da Saúde, ela traz a saúde como um estado de bem-estar completo. Não só antes era a ausência de enfermidades, mas hoje se fala muito nessa saúde integral, onde o bem-estar físico, emocional, espiritual e mental, eles estão juntos para que a pessoa tenha um equilíbrio e viva bem. E na saúde mental, nós trazemos, né, que é onde o indivíduo ele é capaz de usar as suas próprias habilidades, de recuperar-se de estresse que todos nós temos diariamente, ser produtivo e também contribuir com a sua comunidade. Nós vivemos em sociedade e, para isso, a gente tem que não só conviver bem, como nos ajudarmos mutuamente. Para a doutrina espírita, já há muito tempo, né, a saúde é esse equilíbrio do físico, do emocional, do mental e do espiritual. Allan Kardec, né, há muito tempo, ele já dizia que as enfermidades elas são inerentes às imperfeições do espírito. E a Joana de Ângeles, em sua obra, a Joana de Ângeles é o espírito que escrevia, né, através de Divaldo Pereira Franco, que tem uma coleção de psicologia espírita, onde ela trata muito de todos os tipos de transtornos mentais. Então, ela diz que é de suma importância esse autoconhecimento nosso, o autoamor e o desenvolvimento moral para que a gente possa ter esse equilíbrio mental. Muitas vezes nós escutamos, né, que o maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós interpretamos errado. Quando Jesus nos ensinou isso, ele quis dizer para nos amarmos primeiro, e aí amarmos o outro como nós nos amamos. Então, quando nós conseguimos nos aceitar com as nossas limitações, imperfeições que todos nós trazemos, é muito mais fácil a gente amar o próximo, aceitá-lo como ele é e conviver de uma maneira mais equilibrada. Então, a depressão, gente, hoje ela é tida como o mal do século, né? É uma doença que atinge, essa pesquisa está no meu mestrado, ela é de 2018, então esses números devem ter aumentado bastante. Mas ela é tida como uma das principais causas incapacitantes do mundo. 300 milhões de pessoas sofrem de depressão, tá? Sendo que é uma prevalência de 4,4% da população mundial e no Brasil 5,8% das pessoas sofrem desse mal. Então é algo que a gente tem que ficar atento para ajudar, né?
Para Joana de Ângeles, a depressão, ela instala-se pouco a pouco. Eu costumo sempre dizer que é como um cupinzinho, né? Que vai lá dentro do nosso móvel, vai comendo, de repente aquele móvel se desmancha, ele começa a sair aquela poeirinha e muitas vezes não tem mais conserto. A depressão é igual, ela é muito forte, então ela começa ali, ela dá alguns sinais. Então nesse livro eu tomei muito cuidado de falar sobre esses sinais para que as pessoas que convivem com quem tem esse mal possam perceber antes da depressão se instalar totalmente. Graças a Deus ela tem cura, mas logicamente quanto antes, como todas as doenças, antes percebermos, a cura normalmente é mais eficaz. Então ela diz que normalmente é acompanhada da perda de fé em si mesmo, nas pessoas e principalmente em Deus. Então, para o Espiritismo, nós sabemos que o ser humano ele é composto, de 3 elementos, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual, que é o que une o espírito ao nosso corpo físico, e esta matéria que nos serve de roupagem para que a gente atue nesta encarnação. É como se fosse uma roupa. A cada encarnação, a gente ganha um corpo novo para trabalhar. Por isso também a necessidade de cuidarmos desse corpo com muito amor, pensando não só no físico, mas para que viemos aqui, e como utilizá-lo bem. E hoje em dia, graças a Deus, a própria ciência também vê o ser humano como um ser integral, global. Então, ele visa, não só a parte biológica, como a social, a psicológica e também a espiritual. E se propõe, dentro do tratamento da depressão, a farmacologia, a psicoterapia, o estilo de vida, terapias complementares, é um combo. Eu sempre brinco no consultório que é um combo. Nós temos que procurar todas as instâncias para nos equilibrarmos e conseguirmos encontrar esta saúde integral. E o Espiritismo, ele completa a ciência e a ciência completa também a doutrina espírita. Kardec, em 1868, ele já dizia que a ciência sem o Espiritismo se encontra impossibilitada de explicar certos fenômenos apenas pelas leis da matéria. E o Espiritismo sem a ciência também não tem o apoio da comprovação. A gente sabe que para tudo nós temos que ter a comprovação, para isso que a ciência estuda tanto. E Einstein, gente, já também dizia que a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Então, as duas têm que trabalhar juntas em prol dessa saúde integral do ser humano. Dr. Alexandre Moreira Almeida, que é um dos principais pesquisadores na área de saúde mental e espiritualidade, inclusive ele está nessa última revista que foi comentado da Semeadora, ele que deu a entrevista, e ele traz para a gente que o nível de envolvimento religioso está diretamente associado ao nível de sintomas depressivos. Nós temos mundialmente vários expertises estudando essa área. Ele e o Giancarlo Luchetti, Mário Pérez, eles estão entre os maiores pesquisadores mundiais nesta área que trata a espiritualidade. E em uma de suas pesquisas, ele trouxe que os pacientes demonstram que a espiritualidade e a religiosidade ela tem um papel muito importante em suas vidas, inclusive para ter esse equilíbrio físico e mental. E num estudo que ele fez sobre qualidade de vida, ele também percebeu essa associação positiva entre a religiosidade e uma melhor qualidade de vida, uma maior produtividade desses pacientes. A Joana de Ângeles, também em uma de suas obras, Plenitude, ela também nos fala dessas terapias complementares, dizendo que elas se preocupam essencialmente com o homem como um todo, e com todo o complexo que se exterioriza do corpo, mas não apenas por esse. Então, aí ela faz esse link dessas terapias complementares com a espiritualidade, como nós podemos atuar nesse campo.
Então, ela traz também que, considerando, né, essa valiosa contribuição, nós não podemos esquecer que a transformação moral nossa, que a gente tanto fala, né, da doutrina espírita, o quanto ela é importante dentro de todo o processo. Porque quando nós adoecemos, é sinal que algo que nós fazemos não está bom, né? Então, não temos que pensar em erro. Eu estou cometendo um erro, eu estou pecando, eu não estou me encontrando. Por quê, gente? Porque na época de Jesus, a literatura, né, nos mostra que as palavras eram muito pobres. Então, uma palavra ela tinha vários significados. E as pessoas acham que errar e pecar é uma coisa horrível. Na época de Jesus, pecar era errar o alvo. Vai lá e tenta de novo. Era o que ele falava para todo mundo. Vá e não peques mais, né? Vá, tente outra vez. Então, errar faz parte da nossa vida, porque nós somos seres imperfeitos e por isso que estamos na Terra. Então, vamos errar muito e isso não tem problema. O importante é nós termos a consciência desse erro, nos apercebermos e mudarmos a rota. Né? Esse caminho que eu fui não foi bom. Então, qual o caminho que eu posso ir que vai me ajudar a me modificar? E aí ela diz, né, que essa cura se processa, muitas vezes através do sofrimento que dilui, mas cede lugar a esse equilíbrio que a gente tanto busca hoje em dia. E o Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele diz que a palavra tratamento significa processo de curar e que existem tratamentos de vários modos. E aí ele traz, né, que na enfermidade, recorrer à ciência médica, que em nenhum momento a doutrina traz que, não venha para cá e esqueça a medicina, nunca. Inclusive, para fazer determinados tratamentos, tem que se comprovar que estamos em acompanhamento médico. E que no reino do espírito ocorre a mesma coisa, a gente tem que procurar a cura da alma. E como fazer isso, né? Através desse autoconhecimento, da nossa fé. Muitas vezes pessoas precisam se ligar à religião, tem gente que consegue fazer isso sozinho, está tudo bem. O importante é encontrar esse caminho. Outras pesquisas, como eu falei, né, desses pesquisadores mais importantes aqui do Brasil, temos também a Alessandra Luchetti, que é a esposa do Jean Carlos, que fez uma pesquisa aqui também na Federação Espírita, onde ela encontrou que essas terapias alternativas são amplamente usadas por pacientes com depressão e que apresentam resultados muito positivos. E o Moreira Almeida, ele, numa pesquisa sobre religião, ele encontrou que 83% dos brasileiros consideram a religião muito importante para as suas vidas e que 37% frequentam o serviço religioso pelo menos uma vez por semana. Então, a religiosidade já faz parte dos brasileiros. É uma coisa que, para nós, já está meio intrínseca, né, no ser humano. E o Mário Pérez, que foi meu orientador nessa pesquisa de mestrado, ele tem uma pesquisa sobre práticas religiosas, e olha que interessante, ele diz que a população se utiliza amplamente de práticas religiosas e espirituais e acredita na cura espiritual. Trazendo esses percentuais, 43% desses pacientes faziam oração diariamente, 19% meditações diárias, 38% leituras religiosas, 32% leituras bíblicas, 74% acreditavam na cura espiritual e 63% na efetividade dos tratamentos espirituais. Então, a gente sabe que a fé faz toda a diferença. Se nós tomarmos um copo de água normal, sem prestar atenção, ou se nós fizermos uma prece pedindo para aquela água ser fluidificada, tratada, com certeza essa água vai ter um efeito totalmente diferente no nosso corpo. Isso também já está confirmado cientificamente. E a Alessandra, né, nessa pesquisa que ela fez na Federação, ela também nos apresenta que um número de atendimentos são realizados em centros espíritas
sendo a depressão uma das maiores causas que se tem essa procura. E que um percentual considerável da população faz uso desses atendimentos a fim de curar ou aliviar os seus sintomas. Quais são esses tratamentos? O passe, que já é desde a época de Jesus, e várias outras religiões se utilizam da imposição de mãos. A desobsessão, né, que é uma terapia de liberação espiritual, que nós sabemos que vivemos entre os espíritos, né? E a ciência, a física quântica, fala muito de energia, e outras ciências trazem outra nomenclatura, mas é a mesma coisa. Nós estamos interligados com outros planetas, com outras dimensões, e quando estamos tristes, angustiados, o que acontece? Aquela tristeza, a gente atrai espíritos que já desencarnaram, muitas vezes morreram de tristeza e estão ainda perambulando aqui no nosso orbe, e essas pessoas se unem, não com a intenção de fazer mal, mas naquela, eu sei o que você está sentindo, eu vou ficar com você, e isso aumenta em demasia o sentimento dessa pessoa que está em depressão. Aí tem a parte dela, mas tem uma parte que não é dela. Por isso que quando eu encaminho os meus pacientes para esses tratamentos, eu falo para eles, vamos tirar o que não é seu, e dentro do que é seu, aí nós vamos trabalhar, e é mais fácil de trabalhar, porque aí fica só com aquela tristeza que é da pessoa, que aí é mais fácil dela se recuperar. E como eu falei, a fluidoterapia, que é a magnetização da água. Bom, aqui na Federação Espírita, né, um desses trabalhos, ele é realizado e serve de modelo para intervenções, sendo replicado para vários centros espíritas. Em média, 15 mil pessoas participam desses tratamentos. Foi criada aqui dentro uma assistência espiritual específica ao portador de depressão, chamada P3HE, que é o local onde eu fiz a minha pesquisa científica, tá? Então, é uma assistência que é composta de 12 sessões, as pessoas podem entrar em qualquer momento, porque cada sessão trata de um tema. Então, tem uma palestra, não só da parte religiosa, mas também fisicamente, o que esse paciente precisa fazer para melhorar. Então, tem a indicação de nutricionistas, o que você deve comer, fazer exercícios físicos, como que você deve atuar. Então, são várias palestras indicando, e para estimular esta renovação mental, auxiliar principalmente no conhecimento de si mesmo, ajudar esse paciente a se autovalorizar e se amar, fortalecer a sua fé e a sua autoestima, oferecer conhecimento sobre a depressão. Antigamente, quantas pessoas, né, na época dos nossos pais, dos nossos avós, sofriam de depressão e nem sabiam, nem tinham conhecimento do que era essa doença. Né, ainda tinha uma frase bem horrível, vai lavar roupa que passa, né, vai fazer alguma coisa que passa, mas é uma dor que não passa. Então, nós temos que ter muito acolhimento com as pessoas que sofrem de depressão. E, principalmente, né, como combatê-la e como motivar essas pessoas a essa renovação de sentimentos e pensamentos. O nosso pensamento é muito poderoso. Cientificamente, ainda não se conseguiu comprovar por que nós somos tão teimosos, porque, ao mesmo tempo que os nossos pensamentos, eles nos atraem para tantas coisas ruins, eles também podem nos curar, ele pode nos restabelecer, ele pode nos levar para lugares maravilhosos, mas a nossa tendência é sempre pensar negativamente. Nós temos muito mais tendência a pensar negativamente do que sair dessa vibração. E aqui, só a nível de conhecimento, eu trouxe alguns gráficos comprovando, né, que mulheres sofrem muito mais de depressão do que homens. Como eu disse, todos os pacientes tinham acompanhamento médico, alguns por psiquiatras, alguns por médicos em geral, outros só por psicólogo, mas é uma das exigências, que esteja tendo um acompanhamento médico.
a maioria participava de consulta regular. A psicoterapia, nem todos faziam, e a alegação é porque, como a psicoterapia é semanal, muitas pessoas têm dificuldade financeira e nós não temos tantos atendimentos assim que possam ajudar. Mas a maioria fazia. Essa escala do Durrell, ela apresenta a religiosidade de uma maneira global. Então, organizacionalmente, quase 90% das pessoas, né, se a gente somar quem vai uma vez por semana e quem vai mais que uma vez por semana, dá um número bem alto de pessoas que frequentam algum centro religioso. Não organizacional, que é aquela que a pessoa lê, estuda, faz o evangelho em casa, pratica a sua própria religião, também é um número bem alto, né? Soma quase 80%. E a intrínseca, que é aquela que é você ter a conexão com Deus, né? Então, a pergunta era, você traz Deus na sua vida, né? Então, muitas pessoas falaram sim, constantemente, e outras, na maioria das vezes. E somando essas duas respostas, dá quase 90%. Então, as pessoas têm fé, né, gente? As pessoas acreditam em Deus. Muitas vezes não falam por vergonha, mas a maioria traz em si a fé. 62% já frequentavam a federação e quase 40% vieram, e muitos deles não eram espírita. Isso que eu mais amo, né, na nossa doutrina, nós somos abertos a qualquer religião. Aqui ninguém critica quem não é, quem quer vir assistir uma palestra, quem faz um tratamento. Então, eram aceitados. E na época que eu fiz a pesquisa, tinham evangélicos que vinham com seus pastores fazer o tratamento e depois voltavam para a sua religião, né? Porque é um tratamento que realmente funciona. Então, é aberto. E essas pessoas eram convidadas, ou alguém falava, não, está em depressão, vai lá, que eu me curei, que eu atendi. Então, a importância também de respeitarmos a escolha religiosa de todas as pessoas. E este aqui é meu gráfico preferido, né? Gente, se a gente olhar aqui, quase 99% das pessoas que participaram falaram que tiveram uma melhora, né? 44, muito intensamente, 41, muito bom, e moderadamente 11. E 1% diz que ficou na mesma, mas ninguém diz que piorou. Então, acho que deve ser bom esse tratamento, né, gente? Acho que vale a pena quem tem depressão realizar. O Augusto Cury, ele diz, né, que a depressão, gente, é o último estágio de dor do ser humano. Então, assim, que esse livro possa ajudar não só as pessoas que têm depressão, mas as pessoas que convivem com quem tem, a entender, a ter, não só, não é bem caridade que eu quero dizer, é ter assim, a compaixão de entender o sofrimento dessa pessoa e ajudá-la nesse processo, não desmerecendo a sua dor, mas sim acolhendo, né? Estar ali com aquela pessoa precisa de alguém segurando na sua mão. Ele diz que é a fase onde a alma dói de verdade, né? É uma dor infinita. A pessoa quer fazer as coisas, mas ela não tem força para fazer. Então, nós temos que ter um amor enorme para ajudar essas pessoas a reencontrarem o seu caminho. A família, né, essa coisinha mais linda que a gente tem, é o principal apoio que todo mundo tem que ter. Então, a família, nesses tratamentos profissionais, ela ganha um papel fundamental. Então, eu também percebo no consultório e nessas pesquisas que quando a pessoa vem acompanhada de um familiar, quando ela tem o apoio da família, também a cura ocorre de uma maneira bem melhor. A Joana de Ângeles diz que é o laboratório de vivências das mais expressivas de que nós necessitamos neste processo de evolução. Não é à toa que estamos aqui todos em famílias e nascemos numa família, né?
Ela diz também que é onde se forjam os valores morais edificantes, mediante contribuições valiosas de amor, disciplina, corrigindo-se condutas enfermiças e trabalhando valores espirituais. A importância de, desde criança, a gente apresentar Deus para essas crianças hoje em dia, né? Nós falamos, meu Deus, essas crianças hoje estão muito rebeldes, mas como está sendo essa educação em casa? Nós estamos trazendo Deus para a família? Nós estamos fazendo o evangelho no lar, ou rezando com essas crianças? Eu uma vez atendi um adolescente, que eu falei, nossa, mas quão Deus é importante na sua vida? Ele, quem é Deus? Eu, oi, né? Ele nunca tinha ouvido falar de Deus. Né? Aí nós não sabemos por que tanta rebeldia, quanto eles estão envolvidos em drogas. Então, assim, a importância da educação. Eu sempre falo, hoje em dia as pessoas querem terceirizar a educação para a escola. Ah, mas eu pago uma nota na escola, meu filho fica no integral. A escola está para instruir. A educação vem do lar. Então, nós como pais, lembrarmos sempre dessa responsabilidade, né? Porque a família é a demonstração do amor incondicional, né, gente? Esse que Jesus veio mostrar para nós. Eu costumo brincar que amor incondicional a gente tem pelos nossos nenês, banguelos, carecas, que só fazem cocô, xixi, e a gente faz tudo no maior bom humor e está amando aquela criança. Porque a partir do momento que eles crescem e a língua cresce também, aí o amor incondicional acabou, né? Porque aí a gente joga tudo na cara que a gente fez, respondendo desse jeito. Sabe quantas noites eu fiquei sem dormir por sua casa? Aí deixou de ser um amor condicional. E, infelizmente, nós ainda estamos nesse estágio, né? A gente ama incondicionalmente e depois a gente dá uma escorregadinha. Mas é para isso que estamos aqui, para encontrar e despertar em nós este amor incondicional que Jesus veio nos demonstrar. Então, a família, gente, ela desempenha esse papel fundamental, porque pessoas depressivas, elas perdem o interesse pela vida, em cuidar de si mesmo, e só os familiares podem ajudar a combater esses sintomas debilitantes, demonstrando principalmente o quanto essas pessoas são importantes dentro daquela família. Né? Pegar a pessoa, eu lembro de um caso que eu atendi, de um executivo de 51 anos, ele veio, gente, com o pai e com a mãe. Eles eram idosos, ele mal andava, ele estava assim, ele tinha emagrecido muito, e os pais traziam ele para a terapia toda semana, deixavam ele comigo, esperavam lá embaixo, depois subiam para buscar. Né? É uma coisa mais linda, e esse homem se curou. Né? Ele era casado, mas a esposa dele dizia que não tinha tempo, mas os pais pegaram na mão dele, vieram, acolheram, e ele conseguiu a cura. Então, assim, a importância de estarmos com a nossa família. Lembrando, gente, da autocura, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, eu tenho todos os instrumentos, todo o amor do mundo, o maior cuidado, eu quero que vocês fiquem bons, mas a cura é de dentro para fora. Eu só tenho o material, mas a vontade é da pessoa. Então, a pessoa buscar essa cura dentro de si, lembrando que é do interior que ela começa. A gente tem que ajudar, mas a pessoa, com certeza, também tem que querer. Na Mansão do Caminho, lá no Divaldo, né, tem um grupo que estuda não só a depressão, todos os transtornos mentais, e num dos capítulos, né, desses estudos, a Iris Sinotti, ela diz que olhar para a depressão por uma perspectiva analítica e espírita é possibilitar ao depressivo a cura da alma, é ajudá-lo a compreender que não se compra em farmácias a solução para esse sofrimento, para a sua angústia, mas é o momento de experienciar a própria vida e encontrar o seu significado. Gente, o quanto isto é importante. Quantas pessoas, o maior índice de depressão em homem é quando se aposentam. Por quê? Porque não tem mais propósito de vida, porque o propósito de vida do homem normalmente é trabalhar, suprir a família. Então, a importância de ter um propósito de vida. Esse gênio chamado Viktor Frankl, ele viveu nas prisões, né, naqueles campos de concentração da época de Hitler.
E ele saiu de lá vivo. Por quê? Ele percebia que as pessoas que tinham um propósito de vida, que tinham amor e respeito um pelos outros e se ajudavam, eles acabavam tendo uma autorrealização, uma responsabilidade pessoal, e eles conseguiram sobreviver. E ele saiu dos campos de concentração e ele criou uma linha da psicologia chamada logoterapia, onde ele fala muito desse propósito de vida. Gente, o quanto é importante termos um propósito de vida. Né? Podemos ter vários, mas qual que é? Né? Assim, o que eu quero para mim? Por que eu vim para esse mundo? O que Deus espera de mim? Né? Algum motivo tem para a gente estar aqui. Então, a gente descobrir qual é esse motivo e lutar para realizar. Então, o propósito de vida, ele não se resume a alcançar objetivos materiais ou sociais, mas sim a busca de um aperfeiçoamento espiritual e moral. Muitas vezes a gente fica nessa, eu preciso comprar uma casa, eu preciso trabalhar mais porque eu preciso criar meus filhos, eu preciso... Tudo muito ligado ao material, mas espiritualmente, eu estou evoluindo para quê? Aonde eu quero chegar? Porque a evolução espiritual, ela é guiada por experiências e aprendizados vividos em nossas vidas. A cada encarnação é uma etapa para esse processo de crescimento, e não importa a idade. Né? Eu tenho aqui um exemplo lindo, que é uma minha paciente de quase 80 anos, que me dá um orgulho, que luta para ser uma pessoa melhor. Coisa mais linda, não tem idade para melhorarmos. Até porque, né, gente, quando eu entrei na doutrina, eu achava que era a minha última encarnação, porque eu era ótima, né? Aí eu comecei a estudar. Aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, Jesus amado, eu devo estar nas primeiras, né? Aí eu percebi que eu tinha que melhorar muito em cada uma para ser melhor. Então, não importa a idade. Sempre é tempo da gente estudar, recomeçar e encontrar esse propósito de vida. E Emmanuel, através do livro Fonte Viva, ele diz que nós vivemos sitiados pela dor, pela aflição, porque nós estamos nesse mundo de expiações e prova, mas que nós podemos renovar esta maneira de sentir e entender dentro dos padrões evangélicos o que essa dor veio me ensinar, gente. Eu sempre digo, a dor, ela é uma mestra. Muitos de nós só chegou na casa espírita através de um sofrimento. Ninguém passa, né? Ai, nossa, vou passar em frente à Federação, ao Bezerra. Ai, que casa bonitinha, vou entrar para ver o que tem aí dentro. Não, as pessoas chegam em sofrimento. Né? E aí elas melhoram e evoluem. Porque quando as pessoas estão muito felizes, às vezes elas não lembram de agradecer a Deus. Pela saúde, pela vida, pela comida, por tudo, por morarmos nesse país maravilhoso, sem guerras, né? A gente vê o que está acontecendo no mundo, olha que bênção, a gente dormir e não ter medo que uma bomba vai cair no nosso prédio. Então, nós temos muito mais a agradecer do que pedir. E ele diz que toda a crise é fonte sublime de espírito renovador, para aqueles que têm esperança, mas a esperança do verbo esperançar, que muitas pessoas confundem com o verbo esperar. Ah, eu tenho esperança, eu vou ficar aqui sentadinha, que tudo vai acontecer. Não, esperançar é você acreditar que vai acontecer, mas que você pode e você lutar para aquilo. Isso é esperançar. Então, nós temos que buscar a conscientização do nosso eu interior, né, no nosso espírito imortal, que foi criado para o bem. O Pai não criou nenhum dos seus filhos para o mal. Todo esse mal que acontece no mundo não tem nada a ver com o que Ele espera de nós, com certeza, né? E sentir-se filho de Deus, amado e confiante do seu poder, através da nossa fé, da nossa consciência espiritual, é a base para o encontro com a nossa essência divina, ativando esses valores que estão latentes em cada um de nós, lembrando que todos nós somos filhos de Deus e nascemos com a centelha dele dentro de nós. E é essa centelha que a gente tem que fazer desenvolver, porque nós temos inúmeras possibilidades de nos melhorarmos e crescer. Está tudo dentro de nós. Basta a gente trabalhar para desenvolver todas essas qualidades. E a Joana diz que ninguém renasce no mundo físico para sofrer.
apenas para se reeducar, recuperar de delitos infelizes anteriores e para crescer na direção de Deus. Né? Nós não queremos, Jesus veio para nos mostrar o modelo. Qual é o modelo a seguir? E se a gente estiver seguindo esse modelo, nós não cairemos nessa depressão, com certeza. Lembrando que ele também nos ensinou da fé, né, gente? Ter fé, aquela fé que move montanhas. Que são as montanhas que Jesus falava? São os problemas, os nossos medos, as nossas dificuldades. Através da fé a gente consegue. E acreditar no nosso poder, né? E ela tem diversos pilares para a gente superar nossas dificuldades. Ela oferece esse sentido, esse propósito de vida que a gente tem que buscar, através da força interior, para a gente lutar contra os desafios que eles têm. Todos nós temos desafios, mas como fazer para superá-los e lutar? Então, através da fé, da esperança e da confiança em Deus, em nós, nos nossos familiares, em dias melhores, e que estamos aqui para evoluirmos. A fé e a confiança em Deus, elas que alimentam a esperança e a certeza de que dias melhores virão. Ter esperança contribui para a saúde física e mental. A pessoa desesperançosa, ela não acredita que ela vai melhorar. Então, a importância dela acreditar que tudo é possível dentro de Deus. As pesquisas, gente, também comprovam que pessoas mais esperançosas, elas apresentam menos sintomas de depressão. Né? Então, trabalhar para que a gente traga dentro de nós essa felicidade e essa esperança. E não preciso nem falar da oração diária, né, gente? Aquela oração que sai do coração, não a decoreba. Lembrar de rezar, e rezar não é só pedir. Né? A gente aprende lá nos cursos, louvar, pedir e agradecer. Né? Mas principalmente agradecer, porque todos nós que estamos aqui porque estamos com saúde, pudemos nos deslocar até aqui, então nós já estamos 1000 vezes melhores que muitos dos nossos irmãos em sofrimento. E lembrar também que a oração é na alegria e na dor, na saúde e na doença. E lembrar que nascemos para brilhar. Lembra quando Jesus nos disse: vós sois luzes, vós sois deuses. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, acreditar nessa luz que brilha em cada um de nós e que vai nos ajudar nesse combate. Por isso, tenhamos fé, oremos e confiemos, porque a cura está ao alcance de todos nós. Quero agradecer a presença de todos, espero que esse livro possa ajudar a todos aqueles que sofrem desse mal, a seus familiares, e que possa também ajudar nas obras sociais da Federação, que me deu essa oportunidade de fazer a pesquisa e desenvolver esse livro. Gratidão.